A paz, igreja. A paz. Alegria, alegria aí, gente. A paz. Amém? Deixa eu arrumar aqui para colocar essa benção aqui. Deixa eu começar. Glória a Deus. Creio que nós... Hoje, quem está feliz aqui? Hã? Amém. Glórias a Deus. Eu estou feliz de estar aqui agora com uma água que me trouxeram aqui, né? E para falar, água é sugestivo para a nossa palavra de hoje, né? São sobre imersão, né? Sobre matar a nossa sede, não é verdade? E a nossa palavra a palavra de hoje vai direto nesse assunto, vai direto nesse tema. Então, eu quero que você já vá abrindo aí a Bíblia em Salmos 42. Então, já deixa aí ela aberta aí, certo? Quem trouxe a Bíblia de papel, ótimo. Começa a usar a sua Bíblia de papel, que você vai começando a conhecer a ordem dos livros da Bíblia aí, né? Hoje está muito fácil. A gente pega ali, digita o nome do livro que a gente quer, ou então entra numa lista ali, né? Muitas vezes não na ordem que está ali na Bíblia, mas às vezes em ordem alfabética, alguma coisa assim. Então, quando a gente está com a Bíblia de papel, a gente consegue ter ali uma noção, a gente começa a ter uma familiaridade com aquilo que a gente está fazendo, não é verdade? Então, hoje nós vamos lá para Salmos 42. Salmo não é capítulo, é Salmo, tá? Não se fala capítulo 42, é Salmo 42, do versículo 1 até o versículo 11. Aí nós vamos fazer uma leitura agora, e depois nós vamos orar, amém? E diz assim a palavra do Senhor: como o servo, em algumas versões, como a Almeida Revista Atualizada, vai estar escrito como a corça, tá? No caso aqui nós estamos com a NVI. Então, como o servo, ou como a corça, anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com o cortejo, conduzindo-o à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste por isso. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ou ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. De dia, o Senhor me concede o seu amor leal. De noite, a sua canção está comigo. Esta é a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos na tua presença agora, Senhor. Hoje, Senhor, estamos aqui para aprender da tua palavra e para poder entender, Senhor, que a necessidade que nós temos, que é principal em nossa vida, é ter o Senhor. Que o Senhor possa vir com a tua palavra em nossos corações e que nós podemos entender que há necessidade de sermos sedentos da tua presença, porque há necessidade de estarmos próximos ao Senhor. Que o Senhor possa vir com a tua palavra sobre a tua igreja agora, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que salmo que é bonito da gente ler. É gostoso a gente ler esse salmo, né? Inclusive há até louvores, né? Com com esse salmo aqui. Louvores que eu não vou cantar, porque são vários, e vocês não vão querer ouvir agora, mas vocês já devem ter escutado aí, né? Louvores que falam assim: a minha alma está sedenta, né? Como a corça anseia por águas, né? Águas que são águas
da vida, né? Águas vivas, que é do Senhor. Aqui está fazendo uma referência, né, à questão de águas como sede, um animal que tem sede. Mas está fazendo referência ao tipo de sede que nós temos que ter de Deus. E quando a gente analisa o corpo humano, vamos aí um pouquinho entender aí nossa biologia. O corpo humano, ele é de 60% a 70% composto de água. Quando é criança, chega a 80% do que é o corpo humano de água. Então, olha que, né, quanto que é a porcentagem aí. Os órgãos necessitam dessa água para funcionar perfeitamente. E quando a gente sabe disso, né, a gente consegue ter entender alguns fatores que são interessantes, como, por exemplo, a necessidade que a gente tem, de repente, de água, que é a sede. Né? Então, os estímulos que são enviados ao cérebro, e aí ele faz com que nós entendamos que estamos com sede e que precisamos de água para o nosso corpo. Há algum aviso, né? Alguma coisa avisa ali que o corpo necessita de água. Talvez seja só boca seca, mas talvez nem seja nesse sentido. Alguma coisa vai estimular para que nós tenhamos sede. Então, a perda de água para o ser humano gera um desequilíbrio. Por isso que a pessoa pode ficar muitos dias sem comer, ou comer pouco, mas sem água não dá para viver. Tem um limite de tempo, onde o corpo a pessoa vai certamente morrer pela falta dos nutrientes. Então, a água é essencial. O corpo ele fica equilibrado quando ele está com a quantidade de água ideal para que nós possamos sobreviver. Então, e a sede, para a gente entender isso, e não vou ficar na biologia não, tá, gente? Só para a gente entender aí, para a gente fazer a comparação. Só para nós entendermos, a sede, ela é o último sinal dado quando o nosso corpo começa a desidratar. Então, quando nós temos sede, é sinal que o corpo já está com um certo início de desidratação. Olha aqui para a gente entender esse ponto aí. Então, quando a gente tem essa sede, essa vontade de tomar água, é por esse sentido. E aí a gente pode começar a comparar isso com a nossa sede de estar na presença de Deus. Né? Talvez seja um sinal de que nós estamos aí, né, necessitando ali ainda mais dele. Então, o corpo ele fica desequilibrado. Por isso que, às vezes, a gente não sente sede, eu não sinto sede, mas é essencial você dar um gole de água, tomar um pouquinho de água ali. As pessoas falam assim, não pode ficar sem tomar água. Ah, mas eu não sinto sede. Mas mesmo sem sentir sede, é sempre ideal você estar tomando água, porque você está melhorando o seu corpo ali, você está evitando o seu corpo ficar desidratado, mesmo sem ter a sede. A sede já é o aviso que o negócio está feio, que a situação está difícil. Né? Então, a água é essencial para o funcionamento dos órgãos do nosso corpo, cérebro, rim, tudo mais que o nosso corpo tem aí. Né? Às vezes a pessoa fica com pedras nos rins ali, talvez é porque está faltando muita água. Né? E, então, tem todo um efeito ali. Né? Então, sem água suficiente, né, as células morrem, o sangue engrossa, tem tudo funcionamento errado ali. E o que eu estou falando isso é porque para a gente entender que nós precisamos estar conectados na fonte, espiritualmente falando. Eu estou dizendo sobre a água no sentido biológico, no sentido físico do nosso corpo, mas quando a gente passa isso para um sentido espiritual, nós precisamos estar conectados à fonte. Só há vida plena quando estamos conectados à fonte. Eu só estou hidratado quando eu estou conectado ali, tomando água para o meu corpo físico. Mas, no caso espiritual, eu só estou tendo uma vida saudável quando eu estou conectado à fonte. A fonte é Jesus. Né? Então, a gente tem essa ideia agora, a gente consegue fazer essa comparação. Não podemos esperar os órgãos começarem a ter problema, que os órgãos estejam em sofrimento, para buscarmos o nosso Deus. Você não pode esperar. Quando a gente precisa chegar nesse nível que o salmista chegou, onde ele está em constante sofrimento, e aí ele sentiu sede. Como a corça anseia por águas, assim eu tenho sede de ti. Mas por que ele tinha sede? Porque ele se afastou, ele se distanciou do Senhor. Então ele comparou aquela sede que o animal sente
para a vida dele, porque estava distante. E aquela sede era resultado de que ele estava distante, e por muito tempo. E aí ele lembra, né, de como ele era antes, fica na memória dele ali. Então, a perda da presença de Deus, ela gera um vazio em nós. A perda da presença de Deus, ela gera um vazio interior, né? E ela se compara a essa necessidade que ele coloca aqui de tomar água. Então, como eu disse que o nosso corpo tem necessidade de tomar água, porque mais de 60% do corpo é composto de água, é sinal que nós somos criados para depender de água. Nós dependemos de água, física, falando. Nosso corpo, biologicamente falando aí. Ao mesmo tempo, o nosso espírito vem de Deus. Então, se a composição física do nosso corpo ela é mais de 60% de água, quer dizer que a maior parte nossa é composta por água e nós necessitamos de água para sobreviver, espiritualmente, eu sou criado por Deus. Então, a composição espiritual que eu tenho é que eu tenho a necessidade de Deus. Então, olha a comparação que a gente pode fazer aí. Olha essa analogia que a gente pode fazer. Nós somos dependentes do Criador. Somos dependentes de Deus. A água é essencial para o nosso físico, como Deus é necessário, é indispensável na nossa vida. Então nós começamos a entender, porque não sou eu que estou fazendo a analogia, é a Bíblia. Ele faz a comparação ali na Bíblia. Ele ali na Bíblia fala a comparação da corça que tem sede, o cervo que tem a sede ali. Todo mundo sabe o que é uma corça, né? Um cervo, né? Então a gente vê muitos aí, às vezes, atravessando a rua aí, né? Da mesma forma que tem sede, é claro que não é igual esse, tá? É maior, tá, que eu estou falando. Mas é da mesma família, tá bom? A mesma forma que tem sede um animal, nós precisamos ter essa sede do Senhor. E aqui ele tinha essa sede, ele coloca aí como um exemplo, né? Então, a água é essencial para o nosso físico aí. Quando sentimos sede física, é resultado do nosso cérebro, ele estar ali avisando, ele mandando impulsos para que possamos buscar água para matar a nossa sede, né? E dessa forma, o nosso corpo volta a ter equilíbrio físico aí, vamos dizer, né? O cérebro, ele gera a sede. Em comparação, a nossa alma clama por Deus. Então, isso nos impulsiona a quê? A adorar. Então, quando nós somos impulsionados a adorar, é porque a nossa alma necessita da presença dele. Quando nós estávamos aqui hoje, durante o louvor, adorando, é porque a nossa alma tem sede dessa presença. Nós precisamos dessa presença para estar em nós, estar convivendo conosco. Eu preciso estar imerso nisso, como diz ali, né? E aí eu coloquei o título da mensagem, né, que gotas não são suficientes. Eu preciso ter muita água. Eu preciso estar ali. Uma gotinha não vai matar minha sede. Então, nesse sentido, nós precisamos entender essa palavra que vem de encontro aqui para nós compararmos na nossa vida. Então, o texto de Salmo 42 deixa isso muito claro. Quando a gente vai, por exemplo, em Salmo 63, só vou citar, a gente vai voltar depois para essa parte que a gente está aí do 42, em Salmo 63:1, tem uma a seguinte fala: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Olha a sede de novo. Todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca, exausta e sem água. É essa comparação. O anseio por Jesus precisa ser nesse nível de terra seca que necessita de água. E essa terra seca, quando ela está seca, não nasce nada. Ela só tem ali, não cresce mato, não cresce nada ali. Só vai ter algum fruto, alguma coisa ali, a partir do momento que tem água, em que ela não está mais seca. E é assim a nossa vida. E há alguns sinais de sede que vêm sobre a gente aí. E os sinais de sede a gente vai entender aqui, ó, em Salmo 41, voltando um pouquinho, vamos voltar ali no Salmo anterior. Em Salmo 41, quando a gente pega o versículo 4, ele diz assim, ó: eu disse, tem misericórdia de mim, Senhor, cura-me, pois pequei contra Ti.
Nesse salmo aqui, Davi, o que ele está falando? Ele está declarando que seu sofrimento é consequência do seu pecado. O pecado é um sinal claro do afastamento de Deus. Quando nós normalmente, o ser humano, né, nós erramos diariamente, somos falhos, pecamos, mas quando o pecado vira uma prática, isso está demonstrando que estamos distantes de Deus. Então não é aquela coisa, eu tô acertando a minha vida, logo eu vou acertar a vida. Enquanto você está ali, você está distante de Deus. Enquanto está no pecado, está distante do Senhor. Eu só vou me aproximar nele quando eu estiver determinado. Bom, eu pequei, como diz aqui o salmista, eu pequei, eu errei, mas eu quero estar próximo do Senhor, porque eu tenho saudade daquela presença. Eu tenho sede daquela presença que eu senti ali antes. E aí ele vai em direção ao Senhor. E eu pequei contra ti. Ele não disse eu estou pecando, não. Eu pequei, eu errei. Não é uma prática na minha vida mais. Eu não quero mais estar dessa forma. Eu não quero mais pecar dessa forma. E aí ele muda o sentido daquilo que ele quer. E aí a misericórdia do Senhor é na vida dele. Então, é o mesmo, vamos dizer um exemplo aí. Quando a gente mantém, né, ali, nós estamos matando, nós queremos matar a nossa sede. E aí, eu vou buscar matar minha sede. Nossa, eu estou com uma sede, sabe o que eu estou com vontade de tomar? 1 litro de Coca-Cola. Eu vou tomar Coca-Cola. Eu vou fazer propaganda para Coca-Cola aqui, não. Mas só estou falando, pode ser outro refrigerante. Eu vou tomar Coca-Cola. Aí você vai lá e você toma Coca-Cola, aí você tem aquele prazer momentâneo de matar a sua sede. Ele está lá, né, suor ali, está um calor e mata a sede. Aquela sede desesperada, ela pode até passar. Ela vai passar momentaneamente. Logo, nós vamos estar com sede novamente. E vai vir todas as consequências de eu tomar muita Coca-Cola. Porque aquilo está trazendo malefícios para o meu corpo. Eu estou ali, tomando ali aquele açúcar, aquela coisa que eu estou tomando ali. Todo dia, eu vou matar minha sede. Você nem tem garrafa de água no carro, você só tem Coca-Cola. Ou Pepsi. Eu não vou falar assim para não achar que eu estou falando mal da bebida, né? E aí vai aquele monte de coisa que você está tomando, só o refrigerante. Só que você não está hidratando o seu corpo para valer. Você está hidratando com outra coisa que não é água. Né? Então, o pior é que haverá os efeitos colaterais, como eu disse, que isso não é saudável. Nós sabemos. O açúcar vai prejudicar a sua saúde. Então, inclusive, não sei se alguém já tomou, eu já fui numa época que eu tomava muita Coca-Cola, e aí você passava até a língua, depois o dente estava até áspero, estava já saindo até descalcificando, né? Tanta... O dente fica até aquela coisa, você sente que está ali, não está liso, né? Porque é muita Coca-Cola que você está tomando, né? Às vezes também é porque a pessoa não escovou os dentes, mas não é nesse caso aí, tá? Mas é sério, gente, agora sem a brincadeira, não é algo que é saudável, então a pessoa vai estar tomando ali. E aí, dessa forma, eu estou fazendo essa comparação para a gente entender que, da mesma forma na nossa vida, nós tentamos substituir muitas vezes a presença de Deus. Nós tentamos muitas vezes substituir a verdadeira água da vida. E aí nós vamos ficar desidratados, talvez com muito açúcar, não sei, talvez com os dentes sendo descalcificados. Gente, uma coisa que desentopia, com certeza não é bom para a saúde. Entendeu? E aí nós vamos ali e vamos ficar desidratados. Aí nós tentamos substituir por coisas do mundo. Eu estou mal. Eu estou passando mal, assim, no sentido, eu não estou bem ultimamente. Talvez seja a pessoa que não está ali, está distante de Deus e não está sendo feliz na vida, mas ela está buscando algo para substituir aquilo. Quando está fácil o caminho, você já sabe o que é. É só você, não, peraí, eu sei qual que eu preciso. Então eu vou pegar aqui, eu preciso tomar água. A água da vida, que é Jesus na minha vida. Só que aí eu paro no meio do caminho, busco outras coisas que podem me trazer um prazer momentâneo, pode me trazer uma tranquilidade momentânea que, na verdade, não está trazendo benefícios para mim. Então, eu acabo tendo essa busca. E aí nós tentamos substituir. Talvez você está ali, né? A gente compara, né? Água mata a sede, não mata? Beleza. Mas eu estou lá na praia. Eu estou com muita sede. Eu vou lá e tomo água do mar? Não. É água? É. Mas é potável? É possível de se beber? Não. Então, não é esse o caminho.
Entenda, olha isso, é um alerta para a gente. Muitas coisas são apresentadas para substituir aquilo que realmente nós necessitamos, que é a presença de Deus. Eu poderia muito bem ir ali e tal, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir tomar, até porque é horrível. E eu não vou conseguir matar a minha sede. Se eu tiver que tomar aquilo e conseguir tomar ainda, se eu conseguir tomar, ainda eu vou ficar pior do que eu estava. Então, não substitui a presença de Deus, nada substitui a proximidade com o Senhor, nada substitui. Não é potável, ou seja, não é possível, não é própria para se beber, né? E a nossa vida é assim. Às vezes você está numa situação em que parece Deus, mas não é. Não é. Às vezes é nesse nível aí, né? Então a única coisa que preenche o vazio e hidrata a nossa alma é estar com Jesus. E o salmista aqui, ele vai falar isso, né? O salmista Davi, ele se distanciou de Deus. E aí lá no versículo 10 e 12 do próprio Salmo 41 que a gente viu aqui, a oração dele é com confiança, né? Ele faz uma oração ali de que Deus está ao seu favor, né? Deus age com misericórdia. E o resultado é aproximar-se novamente. Né? É resultado que ele está se aproximando de Deus e Deus agora está com misericórdia. Não, eu pequei, Senhor, mas o Senhor está pronto para atender ele novamente, porque ele não está mais naquela prática, mas ele reconheceu e ele quer, porque ele está com sede, ele quer estar próximo novamente. Quando fala ali, do 10 ao 12, tu, porém, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Nisto sei que te agradas de mim. O meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Uma pessoa que vivia pecado, mas agora ele fala que ele tem integridade. Por quê? Porque ele se aproxima de Deus novamente. Ele busca estar com Deus novamente. O pecado, ele causa afastamento. O pecado causa um afastamento. Então é o que diz aqui o texto. A misericórdia de Deus permitiu que Davi clamasse por ajuda e se aproximasse novamente de Deus. E aí lá, quando a gente inicia o Salmo 42, que a gente leu no início aí, nós podemos identificar essa analogia então, que o salmista faz, que ele diz que a mesma necessidade que o servo ali, que a corça tem de água, assim também a alma anseia por Deus. Então ele expressa a necessidade e a comparação que ele faz é com a sensação de sede. O distanciamento de Deus ocorre, pois esquecemos da necessidade que temos, a necessidade dele em nós. E se nós esquecermos que aquela sede que nós estamos sentindo é porque eu preciso beber água e não beber qualquer outro refrigerante, eu vou ter uma saúde melhor. Quando eu reconhecer que essa sede e esse vazio que eu sinto é porque eu preciso estar com aquela água, que é a água da vida, sobre mim, e me alimentando disso agora, a história muda. É esse reconhecimento que eu preciso ter. É essa sensação que eu preciso entender, que a distância de Deus ocorre dessa forma. A necessidade, e nós acabamos esquecendo talvez. O afastamento, ele causa aflição. O afastamento de Deus causa dor. Se hoje nós sentimos dor, se hoje nós estamos com alguma sensação de dor em nossa vida, em alguma situação que está acontecendo, às vezes é porque nós estamos num processo, estamos próximos de Deus, estamos vivendo o processo, mas às vezes também é porque eu estou distante da presença dEle. Às vezes é porque eu não estou tão próximo assim, então está me faltando alguma coisa, eu preciso estar mais próximo de Deus, eu preciso saber o que Ele quer, porque às vezes eu estou lá no deserto, mas eu estou com a alegria do Senhor. Agora, quando eu estou angustiado, é porque está acontecendo alguma coisa na minha vida. Eu estou distante de alguma forma. Então, o afastamento, ele causa aflição. E aí no versículo 7, ele vai falar, um abismo chama outro abismo. A rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então ele faz a referência aqui que ele estava passando como o resultado de estar distante do Senhor. Um abismo chama outro abismo. A distância que eu estou do Senhor, esse abismo entre mim e Deus, chama
para que eu esteja mais profundo ainda, eu caia mais no profundo abismo ainda, porque a distância é muito grande. Então, um abismo chama outro abismo, né? Algo que está sendo aqui falado até nos versículos anteriores, pela distância que ele estava de Deus aqui, da saudade. Ele fala ali, né, que a gente fez a leitura, saudade dos momentos em que ele ia lá, no cortejo, né, adorando a Deus. Começou a sentir saudades, porque era realmente aquilo que faltava na vida dele. E aí o abismo chama outro abismo, nesse distanciamento cada vez maior, e essa dor sendo causada pelo distanciamento que ele estava de Deus. E aí é como compararmos aí a falta de água no corpo, que gradativamente ele vai morrendo. Então, eu estou sem tomar água, não estou sentindo sede. Quando eu sinto sede é que o corpo já está desidratando. Aí passa um dia, você já está quase morrendo. No segundo dia, a pessoa já perdeu várias funções do corpo ali, que já não está funcionando nada direito. Até que chega um momento que a pessoa vai e morre. Porque em questão de 3 dias, falam que até 3 dias no máximo o corpo aguenta ali. E a pessoa vai e morre. Gradativamente vai morrendo. E às vezes é isso que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Nós vamos nos afastando. Aí hoje eu não vou no culto. Essa semana nem deu para eu orar. Tá. Semana que vem eu faço isso. Aí na semana que vem, olha, hoje era dia do GPS, eu nem fui. Esqueci. E assim vai. E assim vai se distanciando do Senhor, até que chega um momento em que o corpo, ele já está sentindo as dores, o corpo espiritual, ele está entrando numa situação tão terrível que chega no momento em que já está no fim, você já não aguenta mais, já não pode viver mais sem. E é a situação que acaba acontecendo muitas vezes espiritualmente na nossa vida. A alma, ela dá sinais. Como o corpo dá sinal de sede, né, boca seca, fraqueza, confusão mental, falta de energia, a mesma coisa acontece com a alma. É inquietação, ansiedade, afastamento, apatia espiritual, vazio. Você começa a ver que você não às vezes a pessoa sente falta, eu estou com vazio, eu não quero nem fazer isso aqui, eu estou com vazio, estou me sentindo distante, não quero, aquela coisa de se sentir o pior. E são coisas que vão acontecendo espiritualmente e que a gente não percebe, porque é gradativo, vai entrando na vida da pessoa e vai causando tudo isso. E tudo isso é a falta da presença. É a falta de ter o Senhor junto ali. Não tente matar a sede da alma com outras coisas. É o que eu falo para você hoje. Não tente matar a sede da alma com outras coisas. É a água que vai matar a sede. Tanto física, como nós falamos, como a espiritual. A água da vida. É Jesus que vai matar a sede. Então, há sofrimento nesse distanciamento aí. E no inferno, com certeza haverá muita sede, porque aí não tem proximidade nenhuma. Então, eu preciso estar próximo do meu Deus agora. Né? É a ausência total de Deus. E olha como que Jesus, ele agiu. Eu queria que colocasse aí na tela, para vocês verem, quem está em casa pode, aí assistindo através da internet, pode abrir a Bíblia aí em João 19, 28. Quem está aqui, acompanha na tela, nem procura na Bíblia, acompanha na tela aqui. João 19, 28. Quero só que a gente possa visualizar um versículo aí, e depois eu vou fazer uma comparação, para a gente poder entender. Coloca aqui para mim. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Tenho sede. Continua o próximo. O próximo, João 19, 29. Vamos lá. O 29 já está aqui? Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Ele teve sede e lhe deram vinagre. Agora, eu peço para a mídia colocar na tela aqui, você acompanha aqui na tela, não precisa procurar na Bíblia aí, mas o pessoal que está assistindo pode procurar. Mateus 27, 46 ao 48. É o mesmo período, é o mesmo acontecimento, tá? É o mesmo momento. Coloca para mim aí, mídia. Eu estou acelerando a mídia hoje, desculpa. Pode colocar aí, ó. É Mateus 27,
46 ao 48. Eu quero que vocês olhem aqui, porque eu quero fazer uma comparação para vocês. Por isso que eu quero que vocês olhem na tela, tá bom? Se eles colocarem... Aí, beleza, tá aqui, ó. Aí, nós lemos em João. Em Mateus, voltamos um pouquinho ali. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Próximo. Vai lá para o 47. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Próximo. E aí, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Ué, cadê a sede aí? Lá em João fala que ele teve sede. Aqui não falou que ele teve sede, aqui diz que ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então a sede de Jesus não era de água, era de Deus. Olha a diferença, olha a comparação. Aqui não fala que ele tem sede de água, mas fala que a sede dele é distância de Deus. Por que eles iam pegar, molhar a esponja, colocar vinagre ali no lugar de água, na boca de Jesus, sendo que ele não disse que estava com sede, ele disse a distância de ele, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu estou nessa distância de Deus? E aí vem e eles dão o que seria o resultado de matar a sede. Olha a comparação. Só que lá fala sede em João, não fala essa parte. E aí eu consegui entender que a sede aqui, ela está relacionada à espiritual. Jesus, ele fala: Deus meu, por que está, né, me desamparaste? Por que estamos tão distantes agora, né? E é um brado que Jesus dá. E aí eles pegam e dão ali. E aí já no outro já define como sede. Vocês conseguiram entender essa comparação? Né? Aí eu estava lendo e a hora eu voltava e falei assim: meu Deus, né? Ele não fala sede aqui. E fizeram a mesma ação. Então, talvez um que o Mateus viu de um jeito, João ali colocou, definindo que era sede, mas era sede de Deus, era sede espiritual. Olha que coisa que a gente às vezes não para a gente ler certinho o versículo da Bíblia, para a gente poder entender, né, e fazer essa comparação com quem viu e o outro que viu de outra forma, e colocaram ali, ou então talvez já fizeram a tradução ali e colocaram, mas a gente consegue entender que essa sede é uma sede de Deus. É uma distância. E olha, Jesus se colocou no lugar. Ele se colocou no lugar. E qual foi a pior sensação ali? É a distância de Deus. Ele ficou nessa distância da presença. E essa sede, ele sentiu no nosso lugar. Não é para nós sentirmos sede mais. É para nós estarmos próximos do Senhor. Essa sede não pode estar, porque Jesus, ele sentiu as dores. Ele se colocou no lugar de sentir dor, de distanciamento do Pai, no nosso lugar. E hoje a gente sente sede de novo, porque a gente está distante. A gente precisa estar próximo. A gente precisa estar mais perto de Deus. A gente precisa estar lá. Jesus estava ali: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste? Que ele tinha que pagar o preço. Ele tinha que pagar o preço. E a água, né, quando a gente vai ali para entender que só as gotas não são suficientes em nossa vida, a água ela é necessária em diversos mecanismos do nosso corpo. É necessário água. Como nós vimos, ela faz a limpeza do corpo. Estar com Jesus, nós temos uma limpeza da nossa vida. Eliminado todas as toxinas que nós talvez teríamos ali espiritualmente falando. Quando eu falo isso, por que eu falo? É uma comparação, eu falo espiritualmente, porque às vezes nós estamos vivendo assim a nossa vida. Jesus, ele é a água da vida, porque a água é sinônimo de vida, e Jesus é sinônimo de vida. Nós temos vida em Jesus, e é uma vida que ultrapassa a vida terrena, a vida que está aqui. E eu falei muito e me deu sede, eu vou até beber água, porque a gente fala de água, dá mais sede ainda, não é verdade? Então, não podemos deixar de ter sede. Não podemos. É um sinal que o organismo físico dá, mas também que agora, inclusive, só para a gente ter uma ideia, hoje a vida está tão acelerada, as coisas estão tão aceleradas, que há pesquisas em médicos que falam que as pessoas, pela correria,
às vezes elas esquecem de tomar água, porque não bateu aquela sede, né? E aí a pessoa deixa de tomar água. E as pessoas estão acabando. E o organismo de muitas pessoas está se adaptando a não avisar essa falta de água. E quando a pessoa tem a sede ali, o corpo já está, né? Já mudou a cor da urina, já está numa situação que o corpo... E a pessoa não percebe isso. Está vivendo isso, né? E não percebe. E aí isso vai acontecendo. Então, isso é a mesma forma que está acontecendo no sentido espiritual, né? É a mesma forma que nós, muitas vezes, estamos vivendo espiritualmente, se adaptando a essa distância. Não podemos nos adaptar a essa distância. Nós precisamos ter realmente, como diz a série, imersão, estar ali mergulhado na presença do Senhor, como a gente, né, já aprendeu aqui. Então, é um dos pontos. A angústia que nós vemos nesse salmo aqui, a angústia de alguém que se esqueceu de Deus, se esqueceu da água, se esqueceu de tomar água, se esqueceu de hidratar em Deus, né, da presença dele, e só lembrou quando ele diz lá em Salmos, isso no versículo 6 do Salmo 42, que ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? As gotas da lágrima dele não foi suficiente. As gotas não foram suficientes para ele, porque ele disse, me alimento das minhas lágrimas. Olha a tristeza, olha onde ele estava, né? Havia um distanciamento de Deus ali total. Havia um choro amargo. As gotas não eram suficientes, as gotas de lágrimas não eram suficientes. Ele precisava se derramar ainda mais, ele precisava entrar na presença do Senhor, se derramar na presença dele, para que ele pudesse ter isso, se aproximar novamente. E nós vivemos esse período de pessoas desidratadas espiritualmente, onde qualquer situação está derrubando, porque não está fortalecido, não está hidratado. Nós precisamos nos hidratar espiritualmente. Como nós nos hidratamos espiritualmente? É orando, é buscando, é lendo a palavra, é aprendendo, é estar envolvido com as coisas do Senhor. Você não está perdendo, você está ganhando quando você está envolvido com as coisas do Senhor, porque você está ali convivendo com essa presença. É isso que a gente tem que fazer, orar, buscar, né? Então, nós estamos vivendo esse período aí, né, em que muitas vezes estão correndo, né, recorrendo a outros meios, como eu disse como exemplo aqui, para se hidratar. Quando, na verdade, né, o que nos falta já está apresentado a nós. Hoje em dia, nós temos aí, o pessoal pega aí, você vai comprar água ali, tem aquela garrafa bonita, né? Vai ter escrito pH, não sei o quê. Aí é bom para minha garganta para cantar. Quem é do louvor, toma aí talvez com pH diferenciado ou não, né? Mas eu já vi gente que toma com pH diferenciado, é para minhas cordas vocais, né? Gente, ótimo, beleza. É lá da fonte que está lá na Finlândia, não sei aonde. E aí a pessoa traz lá, pega a água e toma aquela água para, né, para melhorar as suas cordas vocais, ou então para se hidratar melhor. Então, tem aí o pH. E nós, né, a presença de Deus está se hidratando com essa melhor água. Aquilo que o mundo oferece não tem o pH necessário. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Ele tem a hidratação necessária que nós precisamos, né? E aí a gente pega aqui, né, que em meio à tristeza aqui, ó, que nós vemos sendo relatado aqui, né? Ele pergunta do porquê que está batida a sua alma. Né? Lá quando ele, no 43, do 1 ao 5, vai falar, né? O Salmo 43. Você vê que está tudo na sequência, 41, 42, 43 ali, né? Ele vai falar assim, ó, faz-me justiça, ó Deus. E aí eu paro, antes de eu continuar, eu penso, gente, o salmista, Davi, né, que o homem segundo o coração de Deus, passa por todas essas situações aí, no momento de dor, né, escreve todas essa fala, né, um homem segundo o coração de Deus, mas também que teve momentos que se distanciou de Deus. Por isso que eu falo, muitas vezes eu já vi pessoas que falam, estou distante, não tem mais jeito, estou distante de Deus. E a pessoa começa a desistir. Não desista. Para você que talvez esteja assistindo aí através da internet, não desiste. Porque Deus é um Deus de misericórdia. E a situação que ele estava passando aqui, ele reconheceu a sua distância de Deus. E aí ele chega e com a misericórdia o Senhor vai lá e o abençoa novamente. Então, ele fala, faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa, no 43, 1 a 5.
e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz, a tua verdade, que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a minha plena alegria. Olha, a minha plena alegria. A sua alegria só é plena em Deus. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus, porque está tão triste, ó minha alma. Porque se perturba dentro de mim. Eu não vou cantar não, pode deixar. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, ele repete aquilo que ele falou ali no 42 também. Né? Essa questão da sede, da vontade ali. Então, quando nós chegamos nesse Salmo 43, vemos uma postura de coragem. Ele questiona já Deus. Porque isso é sinal do quê? Que ele tinha um diálogo. Né? Ali, a intimidade que ele tinha com Deus. Não, peraí, eu me distanciei do Senhor, mas vem cá, Senhor. Eu tenho intimidade com o Senhor. E aí ele fala com Deus daquela forma. Então ele é usado ali, fala com Deus, porque isso é sinal de intimidade. Então a direção que devemos seguir é de mergulhar. Mergulhar em Deus aqui, tá? É estar submerso na vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Aí, eu vou pegar um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar até um exemplo aqui, eu deixei até separado. A gente sempre pega a garrafa, essa jarra de água, ela, né? E aí eu coloquei aqui, ó, né? A gente tem a palavra pecado aqui, tá vendo? Aí peguei uma esponja, vou apagar. Ficou alguma coisa aqui? Ficou, né? Deixa eu ver se eu molhar. Se a gente molhar, acho que ela vai sair melhor, não vai? Vou colocar aqui. Depois vocês lavam isso daqui para colocar suco dentro, tá bom? Por favor, senão... Aí, eu posso deixar aqui, né? Molhei, encharquei ela. Deixa eu passar, ver se vai sair. Nossa, aí limpa totalmente. Aí é bom, né? É um exemplo simples. Eu queria, na verdade, uma panela de macarronada, mas aí não tinha nenhuma lá para fazer demonstração para vocês. Estou brincando, gente, mas é sério. Eu só quis colocar aqui para você ver que apagou o pecado, mas ficou uns vestígios. Agora, quando eu mergulho totalmente, eu me encharco da presença do Senhor, eu apago tudo aquilo, porque Ele está me limpando. Olha a capacidade que tem quando eu mergulho na água, quando eu estou encharcado da presença do Senhor. Eu tenho a possibilidade de ser limpo, eu tenho a possibilidade de realmente a presença dEle fazer a diferença e jogar fora tudo aquilo que passou, tudo aquilo que talvez pela minha atitude de buscar outras coisas, de buscar outros caminhos, tenham me trazido dor. Mas agora eu estou mergulhado na água da vida, eu estou bebendo da água da vida, eu estou saciando a minha sede, e isso faz a diferença. Há pessoas que se contentam com gotas de Deus, apenas o superficial, mas o que transforma é a imersão. Oração, palavra, a presença de Deus. Eu quero que você anote isso, porque não podemos nos contentar com gotas. Uma esponja seca, ela só se torna útil quando mergulhada na água. Quem faz limpeza de casa sabe. Se você ir com a esponja seca, ela não vai limpar. Mas se você molhar a esponja, colocar um detergente ali, você vai fazer a diferença. Ela vai limpar, não é mesmo? Então, isso a gente tem que ter. E eu acho interessante, né, essa questão. Eu estava preparando e eu lembrei de uma situação. Eu trabalhei numa empresa que enviava produtos para o Brasil, né? E aí, certa vez... Algumas vezes chegava o pessoal comprava, sabe essas águas com pH que a gente compra aí? Chegava lá umas garrafas com pH e tal. Eu falei assim, gente, mas por que eles estão comprando água, importando água dos Estados Unidos? O Brasil tem tanta água lá, né? Aí eu achava estranho aquele pH, não sei o quê, e tinha aquelas garrafas bonitas, tudo tal. Guardava, a pessoa comprou, tá lá. Aí chegava o dia que a pessoa pedia para mandar para o Brasil aquilo lá, né? A importação dele. Aí quando chegava lá, aí vinha uma nota no pedido da pessoa. Descartar a água. Peraí, agora piorou. A pessoa compra uma água aqui, com pH diferenciado, e pede para jogar água fora?
Tá bom. Aí depois eu fui entender que, na verdade, a pessoa queria a garrafa. Porque aí ela enchia com aquela água toda da torneira da casa dela e ia com aquela garrafa bonita para a academia, mostrando o seu status. Olha, eu bebo água com um pH diferenciado. É uma água importada, é da América, mas na verdade a água é lá do um vulcão que tem lá não sei aonde na Ásia. E a pessoa está ali, né? Então, a embalagem ela mostrava algo. No entanto, a água, a gente não sabia de onde é. E aí, quando a pessoa colocava naquele plástico lá, a pessoa tinha um status. Então, o foco da pessoa não era a hidratação. Não era hidratar. O foco da pessoa não tinha o pH diferenciado. Muitas vezes estamos vivendo essa hidratação fake. É o que nós estamos vivendo às vezes. Uma hidratação fake, onde não estamos nos hidratando da presença de Deus. Onde não temos sede de verdade da presença de Deus, mas estamos em uma rotina que apresenta status. Eu vou na igreja todos os domingos. Não dá para ir na igreja, mas eu assisto os cultos online todo domingo. Só que durante a semana, eu não estou hidratado. Ou a hidratação que está vindo para mim, eu não estou absorvendo. Talvez eu esteja com essa garrafa fake. Não, com a garrafa verdadeira, mas a água é fake. Não é a água da vida. Não é Jesus, eu estou hidratando da forma errada, né? Então, onde não temos sede de verdade, mas estamos em uma rotina que apenas apresenta status. Eu estou com Deus? Estou com Deus. Mas qual é o meu grau de profundidade na presença dele? Meu irmão, eu falo para vocês, não, quando nós queremos estar com Deus, quando a gente sente essa água da vida, a gente não quer viver na superficialidade. A gente não quer viver só vindo na igreja aos domingos e só assistindo o culto e indo para a nossa casa. Não. Mas eu preciso aprender mais. Eu acho que eu vou me matricular no ensino da igreja, que eu quero aprender um pouco mais. Eu estou sentindo que eu preciso disso mais. Olha, eu acho que eu vou um pouco mais cedo. Eu quero orar junto com os irmãos antes. Olha, eu acho que eu vou fazer. Eu preciso disso. Olha, eu quero ouvir mensagens na minha casa, porque eu não posso ficar sem ouvir todo dia uma palavra do Senhor. Eu não posso ficar assim, eu preciso me hidratar. Não dá para estar com Jesus na superficialidade. Eu não posso estar caminhando nas margens apenas. Eu tenho que colocar meu pé na água, eu tenho que começar a mergulhar, como já foi pregado aqui. Eu tenho que fazer isso. Não se contente com as margens. É necessário mergulhar. Eu não posso me contentar com isso. Eu tenho que estar disposto. E outra coisa, você fala assim, eu quero mergulhar e tal. Mas às vezes, para mergulhar, eu preciso tirar meu tênis, né? Eu não posso mergulhar de tênis. Eu não posso mergulhar com uma roupa que não é adequada para mergulhar. Escuta bem, você pode ir até onde você está ali, você quer mergulhar ali. Eu estou ali normal. Mas aí, na hora de eu pular na água, eu preciso tirar. Às vezes assim, nós estamos aqui, e aí hoje tem aquela frase, né? A igreja, ela é aberta para que as pessoas entrem, todos são bem recebidos. Amém. É assim o reino de Deus. Venha a mim todos que são cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a partir do momento que eu estou ali, e que Ele está me oferecendo isso, e Ele me aceitou, agora eu preciso começar a ter uma atitude. Eu não preciso tirar coisas da minha vida para que eu possa entrar na igreja, não. Mas eu preciso tirar coisas que não agradam a Deus se eu quiser ir mais profundo. Se eu quiser mergulhar. Eu preciso fazer isso. Então, são situações que às vezes acontecem na nossa vida e a gente não percebe que é assim. A gente compara a nossa vida física com a nossa vida espiritual, nós vamos entender que é assim que acontece, assim que funciona. Da mesma forma que o corpo humano não sobrevive sem água, nós também não sobrevivemos sem Deus. Nós precisamos sair das margens do Evangelho, meu irmão. Nós precisamos mergulhar no que é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho que a gente encontra na rede social. É o verdadeiro Evangelho. O Evangelho exige renúncia, mas ele nos hidrata. O Evangelho é como água que não tem o açúcar de um refrigerante ou de um suco, certo? Mas ele não tem o açúcar, mas ele tem os nutrientes necessários para a nossa vida. Olha,
É assim com Jesus. Tem os nutrientes necessários. E uma pergunta que eu faço para você hoje. Você acha que gotas da presença de Deus são suficientes? Eu falei que gotas não eram suficientes, eu já te dei a resposta. Você acha que gotas são suficientes? Olha um exemplo. Nem as gotas do sangue de Jesus no Getsemane foram suficientes. Como assim? Jesus no Getsemane, ele em uma dor terrível, porque ele se colocou no nosso lugar. E ele, com aquela angústia terrível, ele vai suar sangue. Só que as gotas de sangue de Jesus não foram suficientes para que se cumprisse aquilo que tinha que se cumprir. Foi necessário que ele fosse crucificado e todo o seu sangue fosse derramado para que nós estivéssemos a salvação. Nós tivéssemos esse direito, para que ele pagasse o preço. Foi necessário que o sangue fosse derramado. Só as gotas não foram suficientes. Para redimir nosso pecado, foi necessário que o sangue se escorresse naquela cruz. Não podemos aceitar gotas, porque nem as gotas do sangue de Jesus foram suficientes. Precisou de um sacrifício e derramar sangue por nós. Como nós nos encontramos? Na margem ou dispostos a mergulhar? É uma pergunta que eu faço para você hoje. Eu queria que você... Eu vou colocar aqui. Você pode levantar do seu lugar essa noite. Você pode vir à frente. Você que está determinado a não ficar mais com a margem apenas, mas que está disposto a mergulhar. Talvez a sua vida hoje seja assim. Hoje você pense, já tentei de tudo, já tentei buscar isso, já tentei buscar aquilo, não estou saciado, continuo sedento. Talvez é porque isso, a sede existe. Por quê? Porque não está se contentando com gotas. Meu irmão, não se contente com gotas. Queira a presença por completo. Faço um convite para você hoje. Saia da superficialidade. Olhe para Deus como você olha para um copo de água se você estiver num deserto. Sabe aquele dia da construção? Você está lá trabalhando naquele sol quente? Será que se não tiver água vai dar certo esse dia? Você ficou ali desde as 6, 7 da manhã. E aí o dia todo ali trabalhando. Um sol quente, sem água. Será que dá certo? Uma gotinha de água, será que vai te ajudar? Eu trouxe aqui uma gota de água para você. Você pega lá, pinga na boca. Já estou, tá bom, dá para trabalhar mais. Precisa ter saciado. E aí um último versículo que eu quero deixar para você. Mergulhe nesse rio aí, rio com águas cristalinas que matam a sede. Em João 7,37 fica essa última palavra. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E agora é um desafio que eu faço para você aqui. Levante seu lugar. Não pode ir, levante seu lugar. Você que vem aqui à frente, vem aqui em frente. Não se contente com lutas. Eu vou orar por você que está determinado.